Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Eu estou distribuindo na mão de vocês alguns trechos bíblicos que nós vamos usar nesta noite. Se você quiser usar a Bíblia, você pode abrir sua Bíblia. Dá para poder facilitar a didática, para facilitar a compreensão dos irmãos. Eu preferi incluir os trechos bíblicos que eu vou estar usando nesta noite. E você poderá levar para casa também, para você meditar com calma, com tranquilidade, para que a palavra de Deus venha estar sendo fixada na sua mente, no seu coração e na sua alma. Amém? Vamos ler o primeiro trecho, que é em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Está no tópico 1, que diz: glória a Deus. Queria pedir ao nosso irmão Augusto para me ajudar, dedilhando. Aleluia. Tópico 1, está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Alguém pode tirar o agudo para diminuir a microfonia, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite, como está escrito, sacrifício vivo, oferta agradável. Eu quero começar esta palavra, essa ministração nesta noite, perguntando para você. Para você, qualquer coisa mesmo. Quando você senta num restaurante para almoçar, para jantar, qualquer coisa serve, qualquer tipo de comida. E por que será que nós queremos apresentar a Deus uma oferta, um sacrifício, de acordo com os nossos padrões e não de acordo com os padrões dele? Será que o Senhor, Ele vai receber qualquer sacrifício, qualquer oferta? Será que o Senhor, Ele vai se agradar de qualquer oração, de qualquer louvor, de qualquer tipo de adoração? Para uma pergunta com a resposta, e você tem essa resposta dentro do teu ser, porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. Sacrifício vivo. Aleluia. Queridos, o nosso Deus, Ele é santo. E Ele chega para nós, nesse trecho que nós lemos, vem falando que nós temos que apresentar a Ele um sacrifício vivo. Apresentar a Ele as nossas vidas, não somente o nosso corpo, mas as nossas vidas, o nosso ser como um sacrifício vivo. Algo que agrade ao Senhor. Para nós entendermos esse trecho, é necessário nós entendermos o que é adoração. Eu posso afirmar que no louvor existe a adoração, mas o louvor em si ainda não é a adoração. Nos cânticos existe adoração, mas os cânticos em si ainda não é em si a adoração. Mas em que consiste
convidava um sacerdote para interceder por ele. Ele levava um sacrifício. Esse sacrifício era um animal, muitas vezes uma ovelha, um cabrito, um cordeiro. Quando a pessoa não tinha condições financeiras, era aceito uma pomba, uma ave. E o que as pessoas faziam? A pessoa colocava a mão sobre a vítima, sobre aquele animal, e começava a confessar os seus pecados. E a pessoa falava o seguinte: eu adulterei, eu matei, eu roubei, eu defraudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esses são os meus pecados. E quando a pessoa olha para aquele animal, quem sabe aquele animal olha para a pessoa olha assim e pensa: eu deveria morrer. O sangue deveria ser derramado era meu, porque Deus está certo e eu estou errado. O sacerdote, com um cutelo na mão, que era uma faca feita de pedra na época, pegava e cortava o pescoço daquele animal, e o sangue daquele animal era derramado. E com isso, a ira de Deus era aplacada. A pessoa era aceita diante de Deus. Por quê? Porque alguém tinha pago o preço do pecado daquela pessoa, e era aquele animal. Mas toda vez que a pessoa pecava, a pessoa tinha que ir ali, aleluia, para poder apresentar de novo o seu pecado, para poder confessar diante de Deus o seu pecado, e diante do sacerdote, o sacerdote estava ali ouvindo. Um outro animal tinha que morrer no lugar daquela pessoa, porque aquela pessoa tinha pecado. E está escrito que todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Diante de Deus, o pecado tem salário, que é a morte. Sim. E isso mudou? A forma de adoração mudou? Será que mudou? Não mudou. Nós sabemos que hoje nós não chegamos aqui com um animal, com um cabrito, com uma ave, com uma pomba, para poder derramar o sangue desse animal. Porque mais ou menos 2000 anos atrás, um cordeiro que não tinha pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, viveu entre nós. Primeiro ele se transformou em homem. Mesmo sendo Deus, ele se diminuiu, se esvaziou, se transformou em homem e veio. E se deu por nós. Para que de uma vez por todas, todo pecado cometido, ou no presente ou no futuro, viesse a ser perdoado. Para que nós viéssemos ser aceitos diante de Deus, diante do Pai. Mas a nossa adoração, aliás, o padrão da adoração mudou? Não! Continua o mesmo. Toda vez que eu e você, nós pecamos, nós temos que chegar diante de Deus como uma vítima nas mãos. Não como cordeiro, não como pavor. Que é esta vítima? Jesus Cristo. E temos que confessar: Deus, eu pequei, eu errei. O Senhor está certo e eu estou errado. Então a essência da oração em si é dizer: Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não posso de mim mesmo.
Mas o Senhor é Deus. O Senhor pode. O Senhor está certo. Vamos ler o tópico 2? Glória a Deus. Caim e Abel. Eu não cheguei a escrever ele todo, porque seria grátis, mas vou falar um pouco sobre Caim. Caim e Abel. Os dois prepararam uma oferta a Deus. Preparou a primícia, o seu melhor, e outro levou também a sua oferta. Quando eles começaram a apresentar a oferta a Deus, a oferta de Abel foi aceita, a oferta de Caim não foi aceita. Deus não recebeu a oferta de Caim, Deus não recebeu o sacrifício de Caim, tampouco a oração de Caim. Deus não aceitou Caim, mas Abel foi aceito diante de Deus. Por quê? Porque a oferta de Abel foi uma oferta excelente, uma oferta de qualidade. Ele deu para Deus o melhor dele. Para você, o que é seu melhor? Caim, quando viu aquilo, ficou indignado, ficou enraivado, resolveu matar Abel. Mas o foco da palavra que eu quero trazer nesta noite para você é que a minha sua oferta pode ser aceita ou não diante de Deus. Está escrito que o Senhor Jesus, ele disse: quando vocês forem apresentar a Deus uma oferta, vou falar nos dias de hoje, quando você vier trazer uma oferta para o Brasil Filácio, e naquele momento vocês lembrarem que alguém tem uma coisa contra você, que você tem uma coisa contra alguém, deixa ali a sua oferta, vá, se reconcilie com aquela pessoa e depois você vai apresentar diante de Deus. E aí você vai ser assim. Glória a Deus. Alguém chegou para mim certa vez e perguntou: o que eu devo fazer se eu tenho alguma coisa contra alguém? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dízimo, vou embolsar porque Deus não vai receber. Se você fizer isso, alguém vai estar te chamando de ladrão. E aí? O importante para Deus não é o dinheiro, não é a oferta. O importante para Deus é que você reconheça que Ele é tudo na sua vida e você quer dar o seu melhor para Ele. É isso que significa alguma coisa para Deus. E o que você deve fazer? A pessoa perguntou: vou guardar o meu dízimo, vou levar para casa e vou gastar, porque Deus não vai aceitar. Você vai pecar duas vezes: uma porque você tem uma coisa contra alguém, e outra porque você roubou o Senhor, não cumpriu a palavra de Deus. Aí eu falei para ele: entrega a sua oferta, mas sabendo que para a sua oferta, para o seu dízimo ser aceito, primeiro você tem que se reconciliar. Ah, mas eu estou de mal com fulano, se não está entendendo, eu falo. Quando então passa, eu atravesso a rua para poder não falar com a pessoa, porque ele não desce na minha garganta. E aí eu estou com o meu dízimo, o que é que eu faço? Eu dou, traga. Mas você está sabendo, você vai estar entregando para uma instituição. Você vai estar entregando para a Igreja Batista Bíblica da Presença, onde nós estamos. Você vai estar entregando para a instituição física, a qual está debaixo do CNPJ, que tem luz para pagar, água, lugar e outras coisas. Mas para essa oferta, para esse dízimo ser aceito diante de Deus, primeiro você tem que ir lá se reconciliar com
Semana passada foi ceia. O pastor Joel falou que se alguém tivesse alguma coisa contra o outro, não tomasse ceia. Eu comentei com alguém. Imagine se você não puder tomar ceia, será que você vai poder entrar no reino dos céus? Se a minha oferta não é aceita diante de Deus, se a minha oração não é aceita diante de Deus, será que eu serei aceito quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada? Será que eu vou ser aceito quando este corpo físico morrer e a minha alma tiver que se encontrar com Deus Todo-Poderoso? Porque está escrito que após a morte segue-se o juízo. O que será de mim? De quem será a minha alma? Será que Deus vai aceitar? Uma oferta ao Senhor que seja agradável aos seus olhos, que apresente a Ele como um cheiro suave, um aroma suave, mas não como um cheiro fétido, podre. Vamos 53. Uma parábola de Jesus. Lucas 18, versículo 9 a 14. Eu vou pedir para alguém me ajudar. Quem pode me ajudar a ler esse item 3? Quem pode ler? Lucas 18, versículo 9 a 14. Alguém pode? Amém? É só uma pausa no Augusto. É só uma pausa. Pode. Augusto é confiável em sua própria justiça e desprezável os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, que foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus. Amém? Glória a Deus. Como eu falei no início, que hoje em dia se prega um evangelho superficial. Nas redes sociais eu sempre ouço, eu sempre vejo aqueles posts dizendo: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Mas é mentira. Outra mentira. Não está escrito que os humilhados serão exaltados. Está escrito que aqueles que se humilharem serão exaltados. Aqueles que se exaltarem, esses serão humilhados. O inimigo, ele vem tentando fazer alterações sutis para que você não venhamos perceber, para que nós venhamos nos afastar da vontade de Deus, para que a nossa mente não venha ser renovada pelo poder da palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Imagine, 2 homens chegam para orar. Um deles chega para Deus e fala: Senhor, eu te agradeço porque eu sou fiel, eu não sou como esses homens, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego meus dízimos, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu não sou igual aquele pecador que está ali, não. Te agradeço porque eu não sou igual aquele cara. Os judeus oram sempre, primeiro, agradecer a Deus porque não nasceram mulher. Todos os preconceituosos. Depois, agradecendo a Deus porque eles nasceram judeus, não nasceram publicanos ou gentios. Queridos,
homem fariseu se achava reto, se achava santo, enquanto que o publicano não ousava olhar para cima, mas ele olhava para baixo e fazia: Senhor, ai de mim porque sou pecador, ai de mim, Senhor. Aquele homem que se declarou pecador desceu da lei justificado. Mas o que é em si adoração? É isso aí. Chegar para Deus e falar o seguinte: Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor está certo, Senhor. Eu estou errado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Como será que está sendo a nossa oração? Como será que está sendo a nossa atitude? Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus e fazemos uma oração hipócrita. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos o seguinte: Senhor, eu sou pecador, eu sou aquilo outro. Mas quando nós não estamos orando, nós estamos acusando o nosso próximo e dizendo: fulano e tal, que além daquela igreja tal, ele faz isso, ele faz aquilo. A igreja dele é errada, a minha é certa. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu sou pecador, eu sou o cocô do cavalo, do bandido, eu sou um merda, sou isso, eu faço aquilo outro. Mas quando nós olhamos para uma prostituta, nós nos sentimos melhor do que ela. Mas quando nós olhamos para um traficante, para um ladrão, nós nos sentimos melhor do que eles. Quando nós olhamos para uma pessoa que não aceitou Jesus, nós nos achamos melhor do que ele. Quando nós olhamos para o nosso próximo que está do nosso lado, que está em fraqueza, nós nos achamos melhor do que ele. Aí Jesus falou o seguinte: este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a adoração diante de Deus é sim dizer: Senhor, eu estou errado. Mas não adianta ser só de palavras. Nós temos que nos conscientizar e entender que diante de Deus as nossas justiças são como trapo de imundície. Aí você me pergunta: o que é trapo de imundície? Naquela época não existia absorvente. As mulheres da época pegavam retalhos de pano, colocavam para poder absorver o sangue que corria nos seus dias. E o que eles faziam? Eles juntavam aqueles panos de sangue e com o tempo ali começava a ficar cheio de bactérias e começava a apodrecer. Eles queimavam. Aquilo ali era trapo de imundície. Ou seja, diante de Deus, a minha e a sua justiça, a minha e a sua moral é igual aquilo ali. Não vale nada. A minha e a sua razão diante de Deus não vale nada. Aí alguém te ofende e você fala: mas eu tenho razão. Para Deus, essa razão não vale nada. Meu Deus. Não vale nada. Agora, se você se humilhar, aí sim. Aí minha oração vai ser aceita. Aí meu sacrifício, minha oferta, meu dízimo, a obra que eu faço vai ser aceita. Porque senão eu vou entrar simplesmente no ativismo. O que é o ativismo? Eu vou para a igreja, eu faço a obra, eu prego, eu evangelizo, eu faço obra social, eu faço tanta obra, mas Deus não está aceitando nada. Porque muitas vezes nosso sacrifício tem sido diante de Deus como um sacrifício de tolo, e Deus não tem aceitado aquele sacrifício diante de Deus. Aí você pergunta: pastor Alex, o que é que eu faço? Eu paro de fazer? Não pare. Conserte diante de Deus, aleluia, a sua vida, para que Deus aceite.
Meu Deus. E como eu estava falando, muitas vezes nós olhamos para o chamado pecador, nós olhamos assim, isso aí não presta. Eu presto, estou na igreja, jejum, oro, levília, evangelismo. Eu, durante o carnaval, não vou, quer dizer, a discussão fica com fé, eu estou salvo. Será? Será? Nesse pensamento, será que Deus vai estar aceitando a sua oração? Será que Deus vai estar aceitando o seu ativismo? A obra que eu e você estamos fazendo, se nós me compensarmos assim? Primeiro, eu estava vivendo no pecado, eu estava vivendo debaixo do pecado, debaixo da iniquidade, debaixo das garras de Satanás, fazendo tudo que o mundo pedia que eu fizesse. Para poder estar aqui hoje, eu tive que me arrepender. Aí eu falo, mas eu só me arrependi. E eles não se arrependeram porque não estão nem aí. Mas será que eu ia conseguir me arrepender se o Espírito Santo de Deus ele não me convencesse do pecado? Ou seja, até o meu arrependimento não depende de mim mesmo. Eu não posso me gloriar nem pelo meu arrependimento, nem mesmo porque eu deixei de praticar as minhas obras. Eu não posso me gloriar diante das outras pessoas, porque isso é a misericórdia do Senhor que me alcançou. Glória a Deus. Eu sempre costumo falar que Paulo, apóstolo Paulo, ele fala, no início da sua vida ele se achava santo, tão santo, que ele matava aqueles que ele julgava ser pecador. Quando ele se converte ao Evangelho, ele se torna apóstolo, ele pensa o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos, porque um dia eu persegui a igreja de Cristo. Quando Paulo está velho, já experiente, cheio de sabedoria, ele começa a pensar o seguinte: eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, nós começamos a ver o quão miserável nós somos, podres, pecadores. Eu não gosto nem dessa palavra porque na nossa sociedade é tido como um palavrão, mas desgraçados, ou seja, sem a graça de Deus. Aquele que rejeita a graça de Deus. Sim. Vamos caminhar, porque o horário está indo embora. Meu Deus. Glória a Deus. Profeta Jonas. Aleluia. Vamos ler. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação, publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu vou ler só até aqui. Vamos pular para ainda no item 4, para a próxima estrofe. Então, Jonas 4, 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, entrando ainda na minha terra. Não foi isso que eu disse, entrando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, porque, pois, eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Imagine, Deus chega para Jonas e fala: Jonas, sai daí e vai para a grande cidade do mundo. Lá você vai pregar para aquele povo e vai dizer que eu vou destruir aquele povo, porque
os pecados deles têm me desagradado. Aí Jonas foge, vai para outro local, aí o barco começa a sacolejar, Jonas é lançado fora, o peixe pega Jonas, engole, e quando Jonas ora pedindo perdão a Deus, o peixe joga Jonas direto em Nínive. Jonas chega lá e prega: Deus vai destruir este lugar, Deus vai acabar com vocês porque vocês estão no pecado. Aquele povo se arrepende, se veste de saco, se joga na cinza, se joga no pó. Aquele povo se acaba, entra em jejum, não come, não bebe água, suplica ao Senhor, fala que vai se arrepender, que vai mudar de atitude. E Deus olha aquele povo e começa a ter misericórdia e não destrói aquele povo. Jonas olha e começa a ficar ilhado. Poxa, e sair de lá de Israel, no meio do meu povo, para poder falar com esse povo que ele vai ser destruído, esse povo que é mau. E agora o Senhor não vai querer destruir ele. Bem que eu disse que não devia vir para aqui, é por isso que eu queria ir embora. Jonas não estava com medo do povo ninivita. Jonas simplesmente não queria que aquele povo se arrependesse. Porque Jonas, ele era israelita. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele era hebreu. Ele era um homem escolhido por Deus, era um profeta. Ele achava que só o povo dele que devia ser salvo. Ele achava que só eles eram bons bastante para ter uma comunhão com Deus. Você tem que amar essas pessoas. Sim. É claro que está escrito na Bíblia que aquilo que vão plantar e levar e colher. Mas não vamos ser nós que vamos julgar. O que é julgar? Alguém muitas vezes fala o seguinte: não julgue não. Porque muitas vezes eu falo que algo está errado. Isso não é julgar. Julgar é bater uma sentença. Esse é o ofício de juiz. Mas eu não fui constituído como juiz. O meu papel não é dizer fulano de tal tem que morrer. Não é isso. O meu papel não é dizer fulano de tal vai no inferno. Meu papel não é esse. Porque eu não sou juiz. Eu não fui chamado para decretar uma condenação a ninguém. O meu papel, Deus me chamou para alertar. Fulano de tal está errado, se conserta. Fulano de tal se contenta porque ainda dá tempo. Porque senão ele vai julgar. Porque ele é juiz. Aí eu tenho que olhar para o espelho. Se conserte, Alex. Porque você vai ser julgado. Ele é juiz. Mas nós quem somos? Quem somos? Pois todos nós somos como mundos. Somos como um mundo. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha. E as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Como já falei. Ou seja, nós não estamos com aquela bola toda que muitas vezes achamos que estamos. No começo da minha fé, logo quando eu recebi a unção de Deus, eu batizado do Espírito Santo, me achava santo. Com o tempo, eu fui perceber que eu não era tão santo assim. Eu precisava mais me arrepender. Deus me usava, eu era um instrumento na mão de Deus. Eu metia o dedo na cara de fulano e falava o seguinte: ó, se converta, porque Deus está me dizendo que você está fazendo isso. E era Deus me usando assim. Está errado fazer isso? Não! Seja instrumento de Deus. Deixe Deus, aleluia, te conduzir nessa situação. Seja um profeta de Deus para a nação, para a sua igreja, onde você estiver.
Eu era um menino na fé por causa disso. Somente por causa disso. Mas com o tempo o Senhor vai nos amadurecendo. Mas eu digo para vocês que idade, tempo, não significa maturidade. Não. Mas eu quero dizer para vocês que com o tempo nós vamos amadurecendo e percebendo que ainda que eu chegue para fulano e tal e confronte-o em amor, ainda que eu venha usar palavras duras, ainda que eu venha falar com um tom de voz firme, eu tenho que entender que eu estou falando porque eu estou sendo conduzido pelo Espírito, que eu estou falando porque eu estou sendo um instrumento de Deus, mas não porque eu estou falando porque eu sou bom e porque eu sou melhor do que fulano, ciclano ou bertano. Não! Ai de mim que vou perecendo, como Isaías diz. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos e sou homem de lábios impuros, e a vida não é um pouco de impuros lábios. Eu vou morrer, eu vou perecer, dizia Isaías quando teve a visão do reino de Deus. Ai de mim. Meu Deus. Quando Isaías falou ai de mim, ele foi tocado. Quando a glória de Deus vem sobre você, a primeira coisa que você vê não são os atributos de Deus. A primeira coisa que você vê é a sua iniquidade, é o seu pecado, é a sua podridão. Eu não falo você, eu estou falando para mim também. Quando a glória de Deus veio sobre o apóstolo Paulo, ele começou a pensar: eu sou o pior dos pecadores. Ele já não estava olhando para fulano, ele não estava olhando para aqueles que o algemaram, ele não estava olhando para aqueles que o apedrejaram, mas ele estava olhando para si próprio. Ai de mim, eu sou o pior dos pecadores e preciso da presença de Deus, preciso da misericórdia de Deus. Aleluia. Isso é adoração. Aleluia. Meu Deus, isso é adoração. Meu Deus. Sim, somos nada. Sim, não somos merecedores. Sim, não somos dignos. Mas quando nós deixamos que a nossa vida vai ser diluída em Deus, ninguém vai nos ver. Sabe o que? Quando vocês olharem para mim, para você, eles vão ver a presença de Deus em sua vida. Amém. Glória a Eles vão ver Jesus em sua vida. Deus. Quando nós não julgarmos o nosso próximo, quando nós chegarmos antes de Deus e falarmos: Senhor, eu sou um pecador sim, por mim mesmo nada posso, Deus vai olhar para você, Ele não vai ver os seus pecados, Ele vai ver o sacrifício, Ele vai ver a vítima, o cordeiro que ali está sendo derramado o sangue. Cordeiro Jesus Cristo. Ou seja, Ele vai estar olhando para você, Ele vai estar vendo o filho dele, Ele vai estar vendo Jesus. Sim, por mim mesmo eu não posso, por mim mesmo eu não sou digno, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos em Cristo, a coisa muda. Vamos para o item 6. Tem vários trechos bíblicos. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos santos, nós somos fiéis, porque nós estamos em Cristo. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo,
Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, aos santos em Cristo Jesus. Aleluia. Próximos. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, guardados em Jesus Cristo. Próximo. Gálatas 2:16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Próximo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Próximo. Gálatas 2:16. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Aliás, Romanos 15:7. Próximo, agora sim, Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, mas por obras, pois por obras da lei nenhuma carne se é justificada, será justificada. Ou seja, você por você mesmo é um nada. Você em Cristo, você é santo. Glória a Deus. Em Cristo, você é justificado. Em Cristo, você é filho de Deus, filha de Deus. Em Cristo, você é despenseiro dos mistérios de Deus. Em Cristo, você é igreja. Em Cristo, você é povo santo, povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Isso tudo porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Glória, aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor.